Então, ela vai chegar um pouquinho depois do início, tá bom? Então, eu fui incumbida desse papel. Na verdade, uma honra, né, apresentar a minha querida amiga Rafaela Pessoa. A Rafa, ela é mestra em Ciências Farmacêuticas pelo FMG, biomédica, formada pela FUNED, ou pela... Fugiu o nome, pela FUMEC. FUMEC. E durante o mestrado, ela me ajudou muito no meu doutorado, foi uma grande parceira. Trabalhou também com plantas medicinais, né, no mestrado dela. Então, ela tem toda a simpatia aí, né, por essa nossa área. E aí, durante o mestrado ainda, ela se especializou em estética avançada pelo Centro Universitário UNA e resolveu, então, seguir essa área da estética, está sendo muito bem sucedida. É minha consultora pessoal, tem um Instagram super legal com várias dicas que vocês podem seguir, dá várias palestras maravilhosas, assim. Eu tenho me interessado bastante por comunicação, né? E a Rafa é um exemplo de comunicadora, então eu acho que vocês vão gostar muito da palestra. Então vocês estão em ótimas mãos, ela vai dividir aí um pouquinho de toda essa experiência que ela construiu com vocês. Eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, Rafa, é uma honra ter você aqui nesse nosso projeto, né? Você fica à vontade para complementar, e a palavra é sua, tá bom? Boa palestra para todos. Obrigada, Ju. Boa noite, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Jamais iria negar esse convite especial que eu recebi da Ju, da professora Raquel, de todo o pessoal da Gnosia. Eu acho esse projeto aí super legal. Talvez acho que seja um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver aí nos últimos encontros, mas como a Ju falou, né, me apresentar um pouquinho, eu sou biomédica, eu me formei em 2016, me especializei em estética avançada e também fiz mestrado com um pezinho na parte de plantas medicinais, né, onde a Ju também foi minha super mega parceira, até hoje. Então, de fato, eu tenho um gosto pela coisa e a questão da pesquisa que sempre está ali na nossa essência faz a gente unir, né, tudo. Então, hoje eu trabalho com a parte de estética avançada e consigo aplicar várias das coisas que aprendi na pesquisa ainda no dia a dia com meus pacientes. Além das aulas também, que eu sempre gosto de trazer um pouquinho disso. Então, hoje eu preparei um bate-papo aqui para a gente com a parte de cabelo, da saúde estética capilar. Especificamente, foquei um pouquinho mais na queda, que é uma das queixas que a gente mais tem visto recentemente, é também a queixa que eu mais recebo na prática clínica. E eu trouxe algumas coisas no sentido de como as nossas práticas integrativas podem complementar os tratamentos capilares. Tá? Onde que a gente vai atuar, além da queda também, que a gente tem outras formas de atuação. E aí eu coloquei alguns conceitos importantes para a gente poder entender o universo capilar, a estrutura dos fios, quais são as queixas capilares que a gente consegue cuidar e quais são, né, plantas ou outros tipos de práticas integrativas que a gente pode agregar no universo da saúde estética capilar para a gente poder ter um resultado interessante para o paciente, né? Contrapondo um pouquinho aí também o que a literatura, as evidências científicas têm mostrado nessa área, né? O que a gente já pode aplicar, o que ainda não pode, o que ainda parece promissor para poder ser aplicado na área. E um pouquinho da minha experiência também. Trouxe 2 casos aqui de tratamentos capilares com 2 opostos de formas de tratamento, ambos complementados com práticas integrativas, para a gente poder discutir um pouquinho. Na semana passada, eu também abri uma caixinha de perguntas no Instagram, né? E eu recebi algumas perguntas muito interessantes, voltadas, né, para o assunto que a gente vai conversar hoje. Então, eu trouxe no finalzinho para a gente poder discutir e também vou abrir um espaço para a gente poder conversar aqui no final, para a gente poder tirar todas as dúvidas de vocês também. Então, vamos lá. A tricologia, ela é a ciência que estuda os cabelos, tá? Os pelos e os cabelos. Ela é uma área que está em constante expansão e ela, mais ainda agora nesse período de pandemia, tá? Porque as pessoas agora tiveram mais tempo para olhar para si, né? Então, essa preocupação com o bem-estar, com a beleza, ela acabou ficando um pouco maior, né? Com a saúde ficou
um pouco maior nesse período de pandemia, então as pessoas passaram a ficar mais vigilantes, e as queixas capilares, elas têm, assim, um apelo estético muito grande, inclusive psicológico, na vida das pessoas, e isso já tem sido mais do que comprovado, tá? E a tricologia, ela vai muito além de entender apenas o que está relacionado ao crescimento dos cabelos e dos pelos, mas a gente precisa de um entendimento bem profundo de fisiologia hormonal, couro cabeludo, porque é isso que vai demandar quais que vão ser as estratégias que a gente vai usar diante das diferentes queixas. Trouxe aqui alguns prints, né, de notícias recentes que me nortearam a escolher a questão da queda para poder focar um pouquinho na nossa conversa aqui hoje, que é justamente a quarentena, o estresse, a mudança, né, do estilo de vida que acometeu todos nós esse ano. Né? Então, essas foram algumas das notícias que a gente tem visto aí ultimamente. Todos os posts que eu fiz relacionados a cabelo, eles tiveram assim uma interação e uma resposta muito maior comparada a outros assuntos, especificamente, né, nesse período. Independente de ter sido uma busca maior que as pessoas, eu sou apaixonada pelo universo capilar e tudo que envolve ele. Gosto, aprofundo, estudo muito, e a gente consegue ver uma relação direta de desordens diversas do organismo e como elas refletem nessa questão dos cabelos. Então, a gente tem aí queda de cabelo na quarentena, dicas para controlar o problema, queda de cabelo e reclamação na quarentena, você também está sofrendo com isso. Tricologia, preocupação da saúde dos cabelos está ganhando mercado. Queda de cabelo, estresse, mudança de hábitos, quarentena intensificam a perda dos fios. Né? Então, só por essas manchetes a gente já consegue ter uma ideia do que está envolvido, né, nessa queda, que a gente tem fatores aí relacionados a estresse, alimentação, sono, qualidade de vida, de um modo geral, que podem ser gatilhos para a gente observar essa queda de cabelo. Né? E essa queda, né, esses gatilhos também vão nos dizer que o tratamento ele não está restrito só ali no couro cabeludo, só eu fazer algo diretamente onde meu cabelo está caindo, mas eu preciso de uma ação um pouco mais global, eu preciso ir na raiz do problema, né? Será que se eu não cuidar do meu estresse, a minha queda de cabelo, o cuidado com a queda de cabelo vai ter uma efetividade? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí de como isso está influenciando e como as pessoas têm buscado isso. Eu ainda aprofundei um pouquinho mais, fiz uma pesquisa no Google Trends, que é uma ferramenta que o Google proporciona, né, para a gente poder pesquisar alguns temas e como que eles têm sido pesquisados ou como as pessoas se interessaram sobre determinado tema por um certo período de tempo, né? A gente consegue colocar o país, as categorias, a data, é uma ferramenta muito legal. E aí eu joguei lá queda de cabelo, né? Que seria o nome de forma genérica para a gente se referir à alopécia. E a gente pegou dos últimos 12 meses e a gente consegue ver direitinho que durante o mês de março a gente teve um aumento significativo nas buscas no Google sobre queda de cabelo, o que coincide, né, com esse período de quando começou a pandemia, o isolamento social, os casos de Covid, e isso se estendeu até mais ou menos o início de agosto, onde a gente começou a ter uma queda. Especificamente, né, no período de entre março até o nosso período atual, a gente consegue ver em mais detalhes aí o aumento e o tanto que foi cíclico, né? Alguns períodos que aumentaram, as buscas aumentaram, e alguns períodos em que a gente observa que teve uma queda. Essa ferramenta ainda me dá alguns outros dados, que são as consultas relacionadas a assuntos relacionados. Então, as pessoas que estavam procurando ali por queda de cabelo, estavam pesquisando quais assuntos. Então, a gente teve relação de Covid, o que é bom para queda do cabelo, queda de cabelo pós-Covid, né, o que faz todo sentido. E também pesquisa de cosméticos específicos. Então, kerastase, Vichy, cronograma capilar, que foi outro assunto também muito falado aí nesse momento de assuntos que as pessoas, né, passaram a se cuidar um pouquinho mais. Então, a gente consegue ver, né, tanto aplicações que estão relacionadas à queda, mas a cuidados com o cabelo de uma forma geral.
E o que as estatísticas do universo capilar nos mostram, né? Segundo a Sociedade Brasileira dos Cabelos, nós temos 42 milhões de brasileiros afetados pela calvície, 50% da população mundial masculina e 40% da feminina podem sofrer com calvície até os 50 anos de idade. E a gente tem um grande número de jovens com relatos de queda de cabelo, tá? Esses relatos entre 20 e 25 anos, mas a gente já consegue ver que cada vez mais cedo está aumentando esses relatos relacionados à queda de cabelo. Então, a gente consegue ver que é um número muito grande, né? O que condiz com a preocupação das pessoas em cuidar dessa saúde dos cabelos, né? Especificamente em ficar preocupada com a queda de cabelo. Além disso, a gente já tem comprovação científica que a queda de cabelo ou alterações na estética capilar produz efeitos psicológicos significativos. Então, baixa autoestima, dificuldade de socialização, falta de confiança, depressão, tá? Eles relacionam muito isso porque o cabelo está aqui relacionado, né, ao nosso rosto diretamente. E o nosso rosto é o nosso cartão de visitas. Então, o nosso principal meio de comunicação é onde a gente chama atenção, a gente está em contato diretamente, é onde eu vou me expressar, me impor, onde eu vou colocar confiança. Então, as questões relacionadas a como o cabelo está ou a queda de cabelo, de fato, tem um impacto direto sobre essa questão da autoestima e da confiança, né? Tem até estudos que mostram, né, quando a pessoa, às vezes, ela não está com algum problema específico relacionado aos cabelos, mas acordei com o cabelo que eu não estou conseguindo arrumar, não estou conseguindo fazer alguma coisa, e isso tem um impacto em como ela vai se comportar ao longo do dia, né? Ou pessoas que vão esconder prendendo de uma forma, usando um chapéu, usando um boné. Além disso, 52% das mulheres e 28% dos homens relatam se sentir muito afetados pela alopécia, tá? Isso, a alopécia se refere à queda de cabelo, independente da causa que for, e esse relato de se sentirem afetados é psicologicamente afetado, tá? Disso a atrapalhar condutas do dia a dia, tomada de decisões e socialização. Então, qual que seria, a gente pensando aí nesses cuidados, né, do cabelo, qual que seria o nosso cenário ideal e o que a gente tem atualmente? O nosso cenário ideal seria conseguir entender mais profundamente o que está relacionado às disfunções capilares, vamos dizer assim, para a gente conseguir investigar de maneira mais profunda para atender a necessidade, a demanda que aquela pessoa, que aquele paciente está me passando, tá? Então, eu sempre falo que é entender para atender. Eu preciso entender o que está ali, o que é a causa base, para eu poder agir de maneira efetiva, tá? Então, se eu estou tendo um eflúvio telógeno, que é um dos tipos de alopécia, um dos tipos de queda de cabelo, por estresse, eu preciso cuidar da minha causa base, que é o estresse, para eu ter efetividade no tratamento para o eflúvio telógeno, né? Não necessariamente eu usar a melhor das ofertas no campo da estética avançada, de intradermoterapia, microagulhamento, entrega de substâncias no sítio da ação, PRP, se o meu paciente não cuidar daquele estresse, né? Eu vou continuar tendo uma deficiência de nutrientes, uma deficiência de circulação ali no local e uma resposta muito mais lenta, tá? Então, a gente sempre precisa entender o que é essa causa, né? Falando em eflúvio telógeno também, que é um dos tipos de queda de cabelo, que é uma queda generalizada, tá? Quando a gente pensa em queda de cabelo, né, fisiologicamente, nós podemos ter queda de até 150 fios por dia, tá? Então, é um número significativo. Passando disso, a gente já tem aí um sinal de alerta. E o eflúvio telógeno, ele é uma queda que ocorre de maneira generalizada no meu couro cabeludo. Então, eu não observo regiões de falha. Ao longo do tempo, o que a gente percebe é uma diminuição na densidade capilar, tá? Isso pode ser causado por estresse, por má alimentação, por deficiência nutricional, por algum tipo de doença. Então, a gente pode relacionar o eflúvio telógeno à COVID, por exemplo, né? Então, o paciente vai ver essa queda de cabelo, ele vai perceber essa queda de cabelo muito tempo depois, cerca de 2 a 3 meses depois que ele vai começar
a perceber essa queda depois do evento causador, né? Então, se a gente for pensar nos casos de Covid, por exemplo, a gente tem febre elevada, uso de alguns tipos de medicamento, e isso vai impactar o ciclo capilar e vai levar à queda de cabelo ali 3 meses depois. Da mesma forma que uma cirurgia poderia causar essa queda de cabelo pelo uso de anestésico, né? Anestesia geral especificamente. Assim como a perda de um emprego, de um ente querido, pode estar relacionado a essa queda de cabelo. Então, a gente precisa investigar para tentar extrair ali daquele paciente o que pode ter acontecido. Porque ele vai chegar para você e falar, olha, meu cabelo começou a cair muito e eu não entendo por quê, não está acontecendo nada. E quando a gente vai investigando, conversando, a gente consegue perceber e tentar relacionar a esse evento causador, tá? E o que a gente tem que eu chamei de cenário atual? Coloquei terapias limitadas, evidências científicas em crescimento, resultados a longo prazo e expectativa. Por que eu ponderei esses 4 pontos especificamente? Terapias limitadas diz respeito a... Hoje a gente tem muita coisa que pode ser usada, tá? Limitadas é no sentido de nem todos os pacientes estão dispostos e aptos a fazer uso de tratamentos que envolvam agulhas, substâncias injetáveis, que são um pouquinho mais desconfortáveis, tá? Então, temos limitações por conta disso. E a limitação também vem do fato de que as pessoas depositam uma expectativa muito grande no tratamento, sem entender o que está por trás daquilo dali. Então, a minha terapia acaba sendo limitada, uma vez que, se eu preciso de uma mudança de estilo de vida, de alimentação daquele paciente, e eu não tiver esse contraponto dele, né, eu sempre gosto de falar que a gente precisa deixar claro que o tratamento ele é uma via de mão dupla, então eu tenho meu papel e o paciente também precisa entender qual que é o papel dele dentro daquele cenário, a gente acaba tendo uma terapia limitada, tá? As evidências estão em crescimento, cada vez mais a gente tem ativos e formas de fazer, né, protocolos experimentais e tratamentos que estão aí crescendo. A limitação dentro das evidências científicas, que é um ponto que a gente vai discutir aqui hoje, ter a oportunidade de discutir aqui hoje, é que os estudos são limitados em dados qualitativos, às vezes a gente tem avaliações que são muito subjetivas, tá? Então, além de ausência de concentrações padronizadas, quantidade, acompanhamento por longos períodos de tempo, então essas evidências estão em crescimento, mas a gente ainda tem muitos indícios de coisas que podem ser extremamente positivas para serem usadas, mas ainda com uma limitação em relação à total efetividade daquilo. Os resultados a longo prazo, né, que entra um pouquinho nisso que eu falei, de acompanhamento, um follow-up, né, desses resultados a longo prazo, e a manutenção deles, né, o paciente, ele precisa entender que ele vai tratar por um longo período de tempo, né, praticamente para sempre. A gente, quando pensa no ciclo capilar, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês como ele funciona, ele tem uma duração em torno aí de 6 anos, 6, 7 anos. Então, a cada 3 meses eu vou ter uma renovação desse ciclo. Então, com pelo menos 3 meses, eu começo a ver resultados um pouco mais densos, um pouco mais significativos. Então, eu sempre preciso estar em acompanhamento com esse paciente, né? O que casa muito com a expectativa. Então, precisa ser muito bem explicado o que ele pode esperar e qual que é o papel dele dentro daquilo, porque isso vai fazer total diferença para os resultados. Aqui eu coloquei um pouquinho para vocês da estrutura, né, dos nossos cabelos, do fio, só para vocês entenderem onde e como a gente pode atuar, tá? Nosso cabelo é composto de várias proteínas, substancialmente queratina, tá? Cerca de 80%, e 20% de outros aminoácidos, sendo a cistina que está em maior concentração. Além disso, a gente também fazem parte da estrutura do cabelo água, lipídios, ferro, zinco, cobre, alumínio. E o cabelo, ele se forma de dentro para fora, tá? Tudo que a gente vê que passou aqui, ó, saiu de dentro do nosso couro cabeludo, a gente chama de estrutura morta, tá? Tudo que está vivo está abaixo do meu couro cabeludo, tá? No meu bulbo capilar, que é justamente essa última estrutura aqui de baixo. Então, eu tenho meu cabelo sendo formado de dentro para fora, dividido entre córtex, cutícula e medula. E lá dentro, no finalzinho, eu vou ter os meus melanócitos, a minha matriz,
e a minha papila dérmica, que é a região que vai ligar esse bulbo, né, a raizinha do meu fio aos vasos sanguíneos, nervos. Então, é ali que eu preciso atuar para ter nutrição, melhora de oxigenação, tá? Então, tudo que eu fizer para poder crescer meu fio, parar de cair, fazer ele ficar mais denso, mais encorpado, eu preciso atuar ali onde eu tenho as células que estão em constante divisão celular e onde eu tenho a circulação sanguínea atuando. Além disso, eu tenho mais de um tipo de folículo piloso, tá? Eles são divididos em lanugem, vêlus e terminal. São os meus tipos de cabelo. O pelo lanugem é aquele pelo que a gente tem a formação nele quando a pessoa é recém-nascido, tá? Então, tá ali dentro do ventre se formando, eu tenho a formação dos pelos do tipo lanugem, e assim que a criança nasce. Depois eu tenho os pelos do tipo vêlus e terminal. O tipo vêlus, ele é aquele pelo bem fininho, igual o pelinho que fica no rostinho de neném. E o pelo terminal é o que a gente conhece, é o que a gente tem, das sobrancelhas, cílios, cabelo, braço, perna, que é o fio mais pigmentado, o fio mais grosso, tá? Esses dois termos, vêlus e terminal, eu quis trazer porque eles são termos muito comuns de serem encontrados dentro do universo capilar na literatura científica. Porque quando eu for pensar em casos como alopecia androgenética, por exemplo, o que vai acontecer como mecanismo é a diminuição dos meus fios na densidade, que é um processo chamado de miniaturização. Então, os meus fios vão ficando menos pigmentados e mais fininhos. Então, eu tenho a transformação de um pelo do tipo terminal para um pelo do tipo velo, tá? Que vai virar um pelinho fininho. Aqui só mais em detalhes para a gente poder entender essa complexidade, né, da estrutura. Se a gente for pensar nessa imagem aqui da direita, a gente tem uma estrutura enorme envolvendo o cabelo antes que ele atravesse a barreira epidérmica para poder sair aqui fora, como a gente conhece o fio, tá? Então, a gente consegue ver ali a estrutura da papila, que é onde recebe os vasos sanguíneos, as células da medula e do córtex, que vão passar por todos os processos de divisão celular. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver, né, que as glândulas sebáceas estão intimamente relacionadas aqui à lubrificação e atividade dos meus fios. Então, a gente vai ter alterações hormonais refletindo também no bom funcionamento e crescimento desse cabelo. Aqui do lado esquerdo, né, com mais detalhes, só a estrutura do meu fio, que é dividido de dentro para fora entre córtex, cutícula e medula, tá? A cutícula é a parte mais externa do fio, é o que envelopa. Se vocês passarem a mão no fio de cabelo de cima para baixo e de baixo para cima, vocês vão conseguir sentir uma sensação diferente, justamente por conta do movimento que as cutículas do nosso cabelo faz, tá? Elas literalmente se abrem e fecham para ter essa comunicação com o meio externo. Então, é assim que eu vou conseguir penetrar cosméticos, por exemplo, e é assim também que eu vou fazer a proteção dos meus fios, né? Se a gente for pensar aí em umectação capilar, por exemplo, eu vou fazer o uso de blend de óleos, que eu vou passar aqui na cutícula, envelopar os meus fios e vou evitar a perda de água e nutrientes para o ambiente, né? E também proteger cabelo de suor, para poder fazer exercício físico também, por exemplo. Essas camadas de cutículas, nós temos várias, cerca de 6 a 10 em cada fio. Então, também quando formos pensar em processos químicos realizados no cabelo, tintura, descoloração, escovas progressivas e afins, a gente está pensando também em diminuição dessas camadas de cutícula, né? Eu causo um selamento aí, ocasiona um selamento desse fio e as minhas cutículas, elas perdem essa movimentação, né? Essa comunicação entre meio externo e interno do meu cabelo. Já o córtex, né? Ele vai ter as fibras ali de queratina se formando no cabelo e a medula, que é a minha estrutura mais interna, que ela não está presente em todos os fios, ela não tem uma função que vai fazer toda a diferença ali no cabelo. Então, eu ter ou não ter medula, alguns fios têm, outros não. Isso não é um problema quando a gente for pensar no funcionamento desse cabelo. E essa questão também, né, da gente entender córtex, cutícula e medula e estrutura interna, também vai nos dizer onde que a gente consegue atuar, né? Então, a estrutura viva do meu cabelo está dentro ali da minha epiderme, está no meu folículo, e tudo que eu vou mudar aqui fora, eu vou mudar de maneira estrutural. Eu posso usar algumas estratégias, mas eu não consigo, por exemplo, apenas com o uso de um
óleo ou de um cosmético, fazer o meu fio ficar mais grosso, fazer o meu fio ficar sem pontas duplas, sem frizz. A gente tem algumas estratégias para poder contornar, mas a mudança vai vir sempre de dentro para fora, tá? E aí, como que esses cabelos vão funcionar? Nossos cabelos, eles possuem um ciclo, tá? O ciclo capilar, que ele é composto de 3 fases principais, que é a fase anágena, catágena e telógena. Então, quando a gente for pensar nas estratégias para usar no cabelo, a gente vai pensar em atuar em algumas dessas fases, ou para aumentá-las, ou para diminuir o tempo de duração delas. A fase anágena, ela é a fase de maior duração do ciclo capilar, tá? Ela pode durar até 6 anos, e é a fase onde eu tenho toda a comunicação ali com a minha papila, tá? O meu fio está ali dentro, está crescendo, está desenvolvendo. Então, essa fase onde eu vou ter toda a nutrição e oxigenação. É isso que vai determinar o crescimento do fio, a força do fio, a densidade e a coloração desses fios. A fase catágena é quando eu começo a ter esse desprendimento da papila, tá? E aí o meu cabelo já está preparando para atravessar a barreira epidérmica, e é uma fase que tem duração aí em torno de 2 a 3 semanas. É uma fase transitória, eu não tenho muitas reações metabólicas importantes acontecendo ali. E a fase telógena é a minha fase de queda, de desprendimento do fio. Então, é quando eu não tenho comunicação nenhuma ali com a minha estrutura vital, que é a papila dérmica, e o meu fio cai para que outro possa originar ali naquele folículo, tá? Quando a gente pensa num folículo piloso, que é literalmente, né, o buraquinho, o orifício onde saem os fios de cabelo, podem nascer de 2 a 3 fios por folículo, né? Então, quando a gente vai realizar a avaliação, até com o uso do tricoscópio, para poder entender o que está acontecendo, um bom crescimento capilar, uma boa densidade capilar, a gente vai pensar em 2 a 3 fios por folículo. Então, é normal os cabelos caírem, tá? A gente tem essa fase de queda, e essa fase de queda ela é necessária. Então, no momento de pensar nas estratégias de atuação, né, dentro desse universo capilar, a gente vai pensar em acelerar essa fase de queda, né, e aumentar a fase de nutrição, que seria a fase anágena. E o que pode alterar esse ciclo? Então, desnutrição pode alterar esse ciclo, né? Quando a gente pensa em desnutrição, o que acontece, né? Se o nosso corpo está sofrendo com alguma coisa que esteja acontecendo com ele, ele vai enviar, né, nutrientes, circulação sanguínea e tudo que é necessário para onde está precisando, tá? E o cabelo não é o que vai ser vital, o que vai ser primordial. Por isso que os reflexos da nutrição sobrecaem diretamente, podem sobrecair diretamente sobre a saúde dos cabelos. Além disso, né, uma nutrição inadequada não vai me permitir ter os metabólitos necessários para eu poder ter todos os processos de divisão celular, logo isso pode refletir na queda de cabelo. Gravidez, por alterações hormonais que acontecem, né, na gravidez, a sobreposição aí de hormônios androgênicos principalmente. O pós-parto, que o pós-parto a gente tem uma deficiência nutricional muito grande relacionada ao pós-parto, então eu posso ter reflexos sobre a saúde dos cabelos também. Uso de medicamentos, principalmente pensando em medicamentos antidepressivos, eles têm uma relação direta com a queda de cabelo. A menopausa, pelas mesmas questões hormonais. E o último tópico, que é o privilégio imunológico. Tá? Essa é uma característica muito importante dos nossos cabelos, que é o privilégio imunológico. Então, estruturas específicas para poder responder. Esse privilégio imunológico, ele vai ser ainda mais relacionado com a alopecia areata. Eu coloquei ele aqui, que é um dos tipos de queda causado por doença autoimune, relacionada à doença autoimune. E eu coloquei isso aqui só para a gente não esquecer da importância, porque dentro das práticas integrativas, o que a gente tem de evidência científica, a gente tem muita coisa voltada para a alopecia areata, tá? Então, eu tenho ali antígenos específicos atuando no melanócito bulbar, então eu posso, diante de questões imunológicas acontecendo no meu organismo, eu posso também ter reflexos ali no meu folículo piloso.
E quais são, então, as disfunções relacionadas ao cabelo e couro cabeludo, né? A gente falou muito de queda até agora, que foi, de fato, o que eu trouxe, porque é a maior queixa que a gente tem, mas não é apenas a queda, que é uma disfunção relacionada ao cabelo e ao couro cabeludo, tá? Quando a gente for pensar na saúde estética capilar, a gente pode pensar em 3 pontos principais, que é a queda, a quebra e, de maneira genérica, a perda de beleza dos fios. Tá? O que seria essa perda de beleza? Pontas duplas, frizz, ausência de brilho, opacidade, cabelos muito finos, quebradiços. Isso tudo está relacionado à estratégia de beleza dos fios, tá? A quebra e a queda. A queda, como eu falei, é o que a gente vai mais focar aqui, mas a gente tem estratégias para poder cuidar de todas essas questões. A queda, então, que é a alopécia, né? Ela é considerada a queda de cabelo em qualquer lugar, quantidade e tamanho. Ela é classificada quanto à sua extensão, então ela pode ser localizada ou difusa, e agente etiológico, cicatricial e não cicatricial. O que quer dizer isso? A alopécia, eu posso ter a queda especificamente em uma região. Então, quando a gente for pensar na alopécia androgenética, por exemplo, eu vou ter nos homens uma queda característica de padrão de entrada aqui na frente e na região do vértex, tá? São regiões onde eu tenho maior número de receptores hormonais, então é onde essa queda vai ser mais expressiva. Quanto mais hormônio se ligar ali no meu folículo piloso, maior vai ser a queda, tá? E nas mulheres, a alopécia androgenética, que é chamada de alopécia de padrão feminino, vai caracterizar com uma queda na região central. E quando a gente estiver pensando em eflúvio telógeno, que é também um outro tipo de alopécia, né, que pode ser causado por estresse, alimentação, noites de sono mal dormidas, a gente vai ter uma queda que é difusa, uma queda generalizada. Então, eu não observo clinicamente uma região do meu couro cabeludo com falhas. E já quando a gente pensar na alopecia areata, que é de cunho autoimune, eu vou ter quedas em formas de círculos em algumas regiões específicas do meu couro cabeludo, tá? Esse círculo onde eu não tenho crescimento nenhum de fio, mesclado com regiões onde eu tenho crescimento de fios. E em relação à cicatrização, ela pode ser do tipo cicatricial ou não cicatricial. Ela é cicatricial uma vez que eu tenho a morte do meu folículo piloso. Então, forma-se ali literalmente uma cicatriz, eu não consigo estimular esse folículo piloso mais. Logo, não tem estratégia que eu faça que eu consiga melhorar a oxigenação e nutrição ali local para poder fazer crescer um novo fio, tá? E as não cicatriciais, as quais se enquadram o eflúvio telógeno, a alopecia androgenética, a alopecia areata, a alopecia de padrão feminino, é onde eu ainda tenho atividade desse folículo piloso. Logo, eu consigo utilizar estratégias para poder estimular o crescimento e a diferenciação celular ali, tá? Sendo assim, elas podem ser reversíveis ou não. Vai depender, então, se ela é cicatricial ou não cicatricial. As causas podem ser ainda locais ou sistêmicas. Então, assim, toda vez que a gente for pensar em queda, a gente vai pensar em uma desordem que está acontecendo no organismo. Eu preciso relacioná-la a uma causa, eu preciso investigar essa causa. E o que pode levar, então, o meu cabelo a cair? Tá? Uso de anabolizantes, síndrome dos ovários policísticos, desnutrição, anemia, perda repentina de peso, então dietas altamente restritivas, ou pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, doença autoimune, alterações no sono, gravidez, problemas de tireoide, hereditariedade, né? Principalmente pensando aí na alopecia androgenética, a gente tem um fator genético que é preponderante, estresse físico e emocional, uso de antidepressivos e anti-inflamatórios e também a intoxicação por metais pesados. Então, como eu falei, a gente pode ainda dividir essas alopécias em cicatriciais e não cicatriciais. E quando a gente for pensar na atuação, né, principalmente na saúde estética capilar, a gente vai atuar dentro das alopécias que são cicatriciais, tá? Androgenética, areata, eflúvio telógeno e alopécia por tração. Qual que é o objetivo, então, quando a gente vai pensar na terapia capilar? A gente quer manter o ciclo capilar, né? Então, eu quero manter a duração da minha fase anágena, catágena e telógena,
Então, manter a ordem desse ciclo para que eu tenha sempre um momento ali de nutrição e crescimento dentro do que tem que ser para que o cabelo se desenvolva e manter a homeostase de cofatores enzimáticos, hormônios, antioxidantes e imunomoduladores. Então, para eu manter o ciclo capilar, eu preciso manter as reações bioquímicas e metabólicas que estão relacionadas ao bom funcionamento daquele ciclo capilar. E isso é o mais interessante, porque quando a gente for pensar nas estratégias que vamos utilizar com esse cabelo, né, sejam elas de práticas integrativas ou não, a gente tem que pensar em qual mecanismo a gente quer atuar, onde que a gente pode atuar, se vai ser em associação ou não, porque não é só simplesmente barrar a queda, mas se eu conseguir inibir a ação de uma enzima, por exemplo, que já faz a duração da minha fase anágena melhorar, isso já é um ponto positivo. Então, isso vai cair na abordagem multidisciplinar, onde entra o nosso tema das práticas integrativas e complementares. E aí, qual que é o nosso cenário aí dentro do capilar dessas práticas integrativas complementares, né? Hoje, no campo da saúde estética, a gente tem alguns procedimentos que são considerados padrão ouro aí para o desenvolvimento de disfunções, né, para o cuidado das disfunções estéticas capilares, que são a mesoterapia, que é também, né, conhecido como intradermoterapia, que é a injeção de ativos específicos diretamente no couro cabeludo, né, de acordo com o tipo de alopécia que a gente quer tratar. O PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é a injeção de plaquetas que são altamente ricas em fatores de crescimento, que também vão melhorar a proliferação e o crescimento desses fios. O microagulhamento, que tem também a função de infundir ativos no couro cabeludo, ele juntamente com a microinfusão, que é a mesma técnica, né? Mudam-se as agulhas e a pressão que se usa ao aplicar, e o uso de nutracêuticos, tá? Formulações orais que vão atuar aí na queixa principal, seja barrar a queda, aumentar ritmo de crescimento ou diminuir resistência insulínica, estresse, qualidade de sono. E o que a gente tem de práticas integrativas e complementares que estão, né, que têm evidência e que são utilizadas hoje, que podem ser utilizadas como adjuvantes nos tratamentos capilares? O uso de produtos naturais, os cuidados, né, de corpo, mente e espírito. Então, entra aí a meditação, entra aí o relaxamento, a psicoterapia, a homeopatia e a aromaterapia. A gente vai discutir a acupuntura também, e a gente vai discutir um pouquinho deles. Quando a gente vai pensar em produtos naturais, tem uma gama enorme que tem relação com a saúde estética capilar, tá? Que pode ser utilizado para diminuir a inflamação, para atuar naquelas vias de cofatores, para ser associada a um tratamento home care, para ser usada com aqueles pacientes que detestam, né, ou têm pavor de uso de agulha ou algum outro tipo de equipamento. E dentre eles, o que eu consegui encontrar na literatura, né, além dos que eu já tenho prática de utilizar? Aminoácidos, cafeína, capsaicina, curcumina, alho, proteínas marinas, suco de cebola, procianidina, óleo de semente de abóbora, óleo de alecrim, sal palmeto, chá verde e o ginseng. Além disso, temos também a acupuntura, a aromaterapia, a medicina ayurveda, a medicina tradicional chinesa, que também podem atuar aí na saúde estética capilar. E aí eu selecionei alguns desses ativos, tá? Que são os que eu tenho prática, uso e os que têm, né, maior quantidade de evidências, tá? Até hoje, para a gente poder discutir um pouquinho aqui hoje de como eles podem ser benéficos para os cabelos. Então, a cafeína, ela é uma inibidora, ela tem vários mecanismos relacionados que podem beneficiar os cabelos, tá? A saúde dos cabelos. Então, ela é inibidora da fosfatidilcerina, então ela vai atuar na proliferação celular, então eu consigo aumentar a duração da minha fase anágena. E os estudos in vitro mostraram que ela tem efeito inibidor na testosterona do folículo. Então, a testosterona, né, ela é um hormônio que é convertido em DHT, que é a dihidrotestosterona,
e nós temos muitos receptores nos nossos folículos pilosos para esse DHT. Então, uma vez que eu tenho um aumento de conversão de testosterona em DHT, eu vou ter uma alta afinidade desse DHT nos meus folículos pilosos. Uma vez que ele se liga, eu vou ter a queda de cabelo. Então, a cafeína tem um ponto positivo de inibir essa ligação lá no meu folículo piloso. Consequentemente, eu tenho melhora do crescimento e manutenção da fase anágena, tá? Porque a cafeína ela é vasodilatadora também, então eu aumento ali a chegada de nutrientes, consequentemente eu consigo prolongar a minha fase anágena. Além disso, ela inibe TGF-beta e aumenta a expressão de IGF-1. Então, o TGF-beta está relacionado à produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, eu consigo diminuir a produção dessas citocinas pró-inflamatórias e eu aumento o IGF-1 aí, fatores de crescimento, aumentando também a minha fase anágena e contribuindo para a proliferação celular. A cafeína, a gente pode usar ela por via tópica, injetável, via oral, e gosto muito do uso dela nos cosméticos também, tá? Eu gosto muito de usar a cafeína, muito mais do que o minoxidil, ou em associação com eles, né? Com ele. Normalmente, quando a gente pensa em queda de cabelo, né? O mais conhecido dos ativos é o minoxidil, né, que foi considerado aí por muito tempo padrão ouro para o crescimento capilar, mas a cafeína tem mostrado resultados muito superiores ao minoxidil e ela tem um potencial irritante muito menor do que o minoxidil, tá? Para ser usado tanto por via tópica como também pela via injetável. Então, os resultados, né, além dela atuar em um número maior de vias do que o minoxidil, então os resultados dela têm sido muito legais. Os estudos com a cafeína, eles são principalmente voltados para a alopécia androgenética, tá? O que é a alopécia androgenética? É quando eu tenho relações hormonais e genéticas que vão levar à queda e diminuição da densidade dos meus fios. Como eu falei, podem ser somente hormonais ou somente genéticas, vai acometer homens e mulheres, tá? Nas mulheres, ela é chamada de alopécia de padrão feminino, justamente por eu ter essa maior conversão de testosterona em DHT e a consequente ligação dela no folículo piloso. Essa conversão da testosterona em DHT ocorre pela ação da enzima que chama 5-alfa-redutase. Então, dentro ali dessa via, a inibição da 5-alfa-redutase é o que traz os melhores resultados para essa questão da queda relacionada à alopecia androgenética. Então, é uma das vias que a cafeína atua, portanto, ela tem uma efetividade bem bacana para esses casos. E aí, nós tivemos 3 estudos que eu selecionei para mostrar aqui os resultados da cafeína, tá? Um utilizando o shampoo, que ficava 2 minutos sobre o couro cabeludo, que durante o uso por 6 meses, tanto em homens quanto em mulheres, demonstrou a diminuição da queda e a melhora da densidade capilar. A cafeína no couro cabeludo, né, juntamente com o shampoo, vai melhorar muito a oxigenação desse couro cabeludo, desobstruir os folículos. Então, vai ter uma permeabilidade já muito maior a agentes tópicos, se for o caso que a pessoa estiver fazendo uso, e também já vai automaticamente melhorar a nutrição ali no meu folículo, porque vai chegar uma quantidade maior de nutrientes e eu vou melhorar a minha circulação sanguínea, além de diminuir a inflamação local ali nesse couro cabeludo. Um outro estudo com duração de 4 meses, com o uso de loção contendo cafeína, mostrou diminuição da queda. Entretanto, eles não colocaram qual que é a concentração dessa cafeína, né? Tá aí uma limitação do estudo. Na verdade, da grande maioria desses estudos, que é não ter um padrão de mostrar a dose que foi usada, alguns, às vezes, quantas vezes por dia foi utilizada, quantos pacientes seguiram de fato até o final, mas demonstrou uma diminuição aí, uma redução da queda capilar em pacientes com alopecia androgenética. Um terceiro estudo, usando uma loção tópica de cafeína associada com minoxidil, ambos na concentração de 2%. Então, tanto a cafeína quanto o minoxidil. E demonstraram a diminuição da queda e melhora da densidade capilar, tá? Nesse estudo, após 4 meses, que é um tempo relativamente curto, usando diariamente. Nesse estudo, eles também compararam o minoxidil sozinho e a cafeína sozinho, e os resultados em associação foram melhores, tá? Então, aí uma alternativa a mais que pode ser utilizada para poder
potencializar. Porém, né, a cafeína, apesar de demonstrar aí um grande potencial, os estudos ainda têm poucos dados quantitativos e as avaliações não foram padronizadas. Então, às vezes, eu tinha muita avaliação que era feita de maneira fotográfica, apenas com as fotos, então tem um caráter muito subjetivo aí sendo, né, avaliado nesses casos que foram apresentados. Um outro ativo é a curcumina, que tem aí um potencial anti-inflamatório, antimicrobiano, além de propriedades antiandrogênicas. E qual que é o principal mecanismo dela? Inibição de NF-κB, logo eu vou ter diminuição de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e L1, que são responsáveis por causar regressão folicular. Então, a morte do meu folículo piloso, diminuição da atividade do meu folículo piloso. Então, uma vez que eu consigo ter atuação, né, na inibição dessa via que causa regressão folicular, eu consigo melhorar a saúde estética do meu cabelo. Então, teve um estudo que eu selecionei, que fez o uso da cúrcuma associada ao minoxidil, 5%, durante 6 meses, e o estudo não mostrou diferença significativa na contagem dos cabelos, que é por um exame chamado tricograma. Então, é utilizado o microscópio e vai fazendo a contagem de regiões do fio. Mas teve uma mudança na avaliação fotográfica, avaliação qualitativa, tá? Então, na percepção ali dos pesquisadores e dos pacientes que foram, né, modelos ali para o estudo. Mas, apesar, né, de não ter dado uma diferença significativa com a associação, mostra que a cúrcuma ela aumenta a permeabilidade do minoxidil, eles conseguiram ver isso, e que em associação eles podem ter benefícios. Mas, assim, não só o uso tópico da cúrcuma, como foi, né, mencionado no estudo em específico, mas o uso oral mesmo da curcumina, a associação dela pelo seu potencial anti-inflamatório, principalmente, já é de extrema valia e de extrema importância para a saúde estética capilar, porque a gente consegue uma atuação de forma sistêmica que vai ter um impacto direto sobre a queda, manutenção e nutrição dos fios. Terceiro é o alecrim, que eu sou apaixonada, principalmente com óleo essencial de alecrim, que é um dos resultados que eu vou mostrar para vocês. E tem as propriedades antioxidante, antibacteriana, antifúngica e anti-inflamatória. Aumenta a microperfusão capilar, então eu tenho um aumento significativo da circulação. E eu tenho estudos voltados para a alopecia androgenética, tá? Com o uso dele. Então, um dos estudos mostrou a solução tópica com concentração de 3,7 miligramas por ml de uso diário, e em 6 meses foi relatado o aumento da densidade capilar. Porém, o efeito colateral relacionado foi a irritação do couro cabeludo. Por isso que o óleo de alecrim ele é muito indicado para ser usado junto com o óleo carreador, né? Então, um óleo de semente de uva, óleo de jojoba, justamente para diminuir essa irritabilidade, né, no couro cabeludo, e sempre orientar o paciente que ele faça a limpeza desse couro cabeludo antes de se expor ao sol, por exemplo. Então, fazer a umectação, dormir com óleo no couro cabeludo e lavar no outro dia antes de se expor. Por último, o sal palmeto, né, que é uma planta nativa da América do Norte, que é inibidor de 5-alfa-redutase, então extremamente potente para a alopecia androgenética e a alopecia de padrão feminino, justamente por atuar na inibição, né, da conversão da testosterona em DHT, e além disso, o sal palmeto tem um outro mecanismo extra, que é a conversão do DHT em um metabólito mais fraco desse DHT, que é o androstanediol. Tá? Então, ele vai atuar em 2 vias diferentes que vão beneficiar. Existe uma comparação que tem sido bastante recorrente na literatura e na prática atualmente, que é a comparação do sal palmeto com a finasterida, né? Assim como a gente tem o minoxidil e a cafeína, a finasterida também é um inibidor da 5-alfa-redutase, que ainda é extensivamente usado nos casos de alopecia androgenética, e
tanto por via oral quanto por via tópica e injetável. E existe uma questão muito grande envolvida em torno da finasterida, que é em relação à disfunção sexual, tá? Ela é excelente, os resultados são excelentes, mas muitas pessoas têm uma resistência ao uso da finasterida, né? E o salpalmeto tem vindo aí com tudo. Eu também, assim como a cafeína, gosto muito mais da ação do salpalmeto do que da finasterida. Tenho observado melhores resultados, justamente pelo fato da atuação do salpalmeto ser em vias diferentes do que apenas a conversão, apenas a inibição da enzima 5-alfa-redutase, né? Da conversão da testosterona em DHT. Que é justamente o que essa imagem mostra, né? Então, a testosterona vai ser convertida em DHT, e lá no meu cabelo eu tenho muitos receptores androgênicos, então por isso eu observo a queda, especificamente na região frontal aqui do homem e na região do vértex. E aí eu vou ter a inibição, né? Quando eu tenho a conversão da 5-alfa-redutase, né, da testosterona em DHT, eu vou ter ali a formação de TGF-beta, e aí eu vou ter a apoptose celular, vou ter a regressão do meu folículo, né? Vou ter a morte desse folículo, e aí eu vou ter uma inversão do meu ciclo capilar. Então, eu vou diminuir a fase anágena e aumentar a fase telógena, que é a minha fase de queda. Então, uma vez que eu barro aqui no início, que é a conversão da 5-alfa-redutase, que é o que o salpalmeto faz, eu vou inibir que todo esse processo aqui aconteça e eu não tenho esse desbalanço entre a minha fase de queda e a minha fase de crescimento e nutrição dos fios. Além disso, todo o DHT que for formado vai ser facilmente convertido em um metabólito mais fraco dele. E aí, o salpalmeto, eu já tenho um número maior de estudos, né? Principalmente via tópica, usando ele, tá? Hoje, a gente ainda não tem o uso do salpalmeto injetável para os procedimentos, né? Relacionados aos procedimentos de estética, mas por via oral e via tópica, recomendo, indico, faço uso e ele tem ótimos resultados. Então, a gente teve um estudo de 200 miligramas, né? Uma cápsula de 200 miligramas de salpalmeto, que mostrou, né, efetividade no aumento da densidade, crescimento dos fios e redução da queda. Nas 3 dos 26 pacientes que foram avaliados, relataram perda de apetite, aumento, né, de flatulências, gases e diarreia, como efeito colateral do uso do salpalmeto. Um outro estudo utilizando uma cápsula de 320 gramas de salpalmeto associada a 1 miligrama de finasterida durante 2 anos, que demonstrou o aumento, né, do crescimento da densidade capilar. E quando foi avaliado o grupo que tomou só salpalmeto, só finasterida, o salpalmeto teve crescimento apenas maior densidade capilar apenas na região do vértex, e não na região frontal, que é uma região característica da alopecia androgenética. Mas isso foi demonstrado apenas nesse estudo e eles não conseguiram explicar o possível mecanismo que pudesse estar relacionado. Um outro estudo contendo uma loção tópica de salpalmeto de 3,3 ml, com aplicação diária durante 4 semanas, que mostrou aumento dos pelos terminais. Ou seja, na alopecia androgenética eu tenho aumento da miniaturização dos fios, que são a formação dos fios do tipo velos, né? Que é o fio bem fininho e despigmentado. O salpalmeto aumentou a densidade desses fios. Então, eu tive um fio mais pigmentado e um fio que foi sendo um fio terminal. E um último estudo, que é uma loção de 2 ml, também de aplicação diária durante 4 semanas, em que também foi observado o aumento de pelos terminais. Então, diminuição desse processo de miniaturização dos fios. Agora, né, partindo para a acupuntura, o que a acupuntura tem demonstrado de benefício que pode ser um excelente adjuvante aí para a saúde dos cabelos? Melhora da circulação, estímulo do folículo piloso, melhora de inflamação, e os estudos, né, que eu vi com a acupuntura foram relacionados à alopecia areata, tá? Mas isso falando a nível de evidência científica, como essa que eu trouxe aqui, que é um modelo feito em camundongos com alopecia areata,
em que a gente consegue ver aqui em C e em D, que a gente tem a diminuição de células do sistema de defesa ao redor ali do folículo piloso. Mas, pensando também a nível de eflúvio telógeno, relacionado principalmente a estresse e má qualidade de sono, tenho relatos pessoais de pacientes, né, que usam acupuntura, inclusive eu tive um quadro de eflúvio telógeno muito grande no início da pandemia, né, por conta de todas essas questões que mudou na vida de todo mundo e eu pude perceber em mim os benefícios da acupuntura também, tá? E tenho relatos de vários pacientes que também se beneficiaram justamente por a gente conseguir cuidar e tratar da causa base, tá? Então, além de eu conseguir diminuir a inflamação através do uso da acupuntura, trabalhar questões de sono, estresse, ansiedade, questões intestinais, que também são muito importantes e que têm atuação direta nos cabelos, tá? Principalmente se a gente for pensar em doenças autoimunes, essa atuação intestinal também é muito importante. A acupuntura, existem diferentes tipos de acupuntura, né? A eletroacupuntura é a que tem demonstrado, assim, resultados interessantes, é a que está relacionada ao estudo da imagem anterior, que diminuiu a degranulação dos mastócitos, então eu diminuí ali a atividade autoimune no meu folículo. Além disso, também tem um estudo mostrando a acupuntura do tipo Plum Blossom, não sei se é exatamente assim que fala, que é que usa um dispositivozinho contendo agulhas, associado ao uso do minoxidil tópico. Então, fiz a acupuntura e fiz a infusão do minoxidil tópico para a melhora do quadro de alopecia areata. Então, consegui diminuir a inflamação e o minoxidil veio como um agente para poder estimular a melhora da circulação e o crescimento ali do cabelo. E a farmacoacupuntura, que eu encontrei um estudo também para alopecia androgenética, tá? Então, fazer a acupuntura e fazer a entrega de substâncias direto ali no sítio da ação, também com resultados excelentes. A aromaterapia, por último, né, que acontece através do uso dos óleos essenciais. Dentro da estética capilar, a gente tem principalmente lavanda, tomilho, alecrim, cedro, além dos óleos carreadores de jojoba e semente de uva. Um estudo que eu encontrei com a alopecia areata, né, a pessoa fez os pacientes receberam massagem durante 7 meses com óleo essencial de alecrim, tá? E teve 44% demonstraram melhora do crescimento. Demonstraram essa melhora do crescimento. E aí, como eu falei, quando a gente for pensar, né, no uso de óleos essenciais dentro da saúde estética capilar, a gente consegue tanto reduzir a inflamação, melhorar a oxigenação e crescimento, tá, dos fios, como também diminuir outros aspectos que estão relacionados àquela questão de quebra, perda de beleza dos fios. Então, a umectação é uma estratégia que pode ser utilizada para poder envelopar os fios e diminuir o contato com o suor ou aumentar a hidratação. E a aromaterapia, além dos benefícios da ação mesmo, né, dos ativos ali dos óleos essenciais, a gente tem também o efeito que essa aromaterapia tem em questões de estresse, ansiedade. Então, é literalmente uma experiência ali que aquele paciente tem no momento de fazer. Então, a massagem já é relaxante, né? O aroma ali, se a gente for pensar no de lavanda, já vai reduzir o estresse, a ansiedade. E isso tudo vai beneficiar, né? Tem benefícios sobre os cabelos. O que as evidências até então nos mostraram, né? Esse pouquinho que a gente discutiu aqui. Que existe uma variedade de substâncias e estratégias que podem ser utilizadas e que elas vão ter uma ação direta ou indireta sobre a queda capilar, né? Então, de alguns desses estudos que a gente discutiu, que eu trouxe um pouquinho aqui, o que eu tenho observado é que a grande maioria dessas estratégias e desses ativos é usado em conjunto com outras terapias convencionais, né? Então, a gente não tem muitos estudos mostrando a ação direta deles, mas como excelentes adjuvantes, né, adicionados a essas terapias convencionais e também excelentes adjuvantes quando a gente for pensar no tratamento da causa base. Ainda temos um número limitado de estudos, mas eu acredito que coloquei como ponto final que os profissionais precisam explorar mais a área
porque assim a gente consegue fazer crescer esse número de evidências científicas, e eu acho que esse é um mercado assim excelente, que tem crescido muito e que as pessoas têm dado uma atenção muito mais especial, né? E que a gente consegue ver claramente aí os efeitos. Mas e na prática? Como que a gente pode aplicar isso? O que que a gente pode observar de diferença? Eu trouxe aqui 2 casos meus para poder mostrar para vocês, tá? Um que eu tive o tratamento convencional através do uso da mesoterapia, e o outro que foi um tratamento apenas usando óleos essenciais e shampoo à base de cafeína, para vocês verem a diferença, tá? E a gente discutiu um pouquinho como que a gente consegue ter benefícios associando as duas coisas. Esse primeiro caso aqui é o caso de um homem, né, de alopecia androgenética. Ele já tinha um histórico familiar, né, estava com alterações hormonais importantes, mas, além disso tudo, ele tinha uma questão de eflúvio telógeno também envolvida por questões emocionais, né, que havia perdido o pai, tinha cerca de 4 meses, mais ou menos, quando ele procurou para o tratamento. Então, além da mesoterapia capilar, que foi a entrega de ativos diretamente no couro cabeludo, nós fizemos uso de shampoo à base de cafeína e ele fez também o uso da psicoterapia e da acupuntura, tá? Como forma de relação com o estresse e emocional, que tiveram com certeza um impacto direto aí sobre o resultado do tratamento. Então, com 9 sessões sendo realizadas aí, sessões uma vez na semana, então quase 3 meses aí de tratamento, mais ou menos, a gente conseguiu ver uma melhora significativa, tá? E atualmente ele mantém os cuidados em casa, né? Considerando o uso tópico de cafeína, continua o uso tópico do shampoo, variando alguns dias da semana, mas a gente consegue ver como que isso impacta, né, positivamente, a melhora da circulação, oxigenação, mas se eu não tivesse um tratamento ali da questão do estresse dele, talvez eu não teria um resultado tão significativo. Esse segundo caso aqui é o caso de um paciente que fez cirurgia bariátrica, tá? O paciente fez essa cirurgia já tem 4 anos. E o que acontece na cirurgia bariátrica, né? A gente tem aí uma diminuição, uma deficiência no aporte de nutrientes que ela é muito grande, né? Então, isso tem um impacto direto sobre os cabelos. Então, a gente consegue observar falhas aí na região de vértex, região central, região de entradas, né? Região frontal. E esse era um paciente que era completamente contra qualquer tratamento que fosse injetável, tá? Não gosta de agulhas, não é a favor, não se sentiria bem. Então, não era uma opção para a gente tratar dessa forma. E o que a gente precisava trabalhar aqui? Uma melhora de oxigenação, circulação nesse couro cabeludo, para poder fazer chegar mais nutrientes. Concomitantemente a isso, ele fez uma reposição de vitamina D e algumas outras vitaminas importantes, né, que sofrem alteração e queda diante de cirurgia bariátrica, que também são substratos essenciais, né, vitamina D principalmente como cofator de todas as reações que ocorrem ali no folículo piloso. E aí, qual que foi a estratégia que utilizei com ele? Um outro ponto importante, né? A gente também tem uma questão de depressão associada, né, à cirurgia bariátrica, sono, que também precisou ser muito bem trabalhado. E o que eu utilizei como estratégia? 2 vezes na semana a gente fazia, né, a infusão, a massagem com óleo essencial de alecrim, infundindo em óleo de semente de uva. Então, a massagem por si só já era relaxante. Além disso, eu fazia o uso de óleo essencial de lavanda no travesseiro, para poder ajudar na indução do sono e a dar uma acalmada, né, melhorar o estresse. E a gente fazia, o paciente lavava o cabelo 3 vezes na semana com o shampoo contendo cafeína, tá? Então, durante mais ou menos 3 meses. E aí a gente obteve esse resultado aqui, de melhora da densidade. A gente conseguiu diminuir um pouco da inflamação e irritação que também estava nesse couro cabeludo e trabalhar um pouquinho do emocional do paciente também, né? Melhorando essas questões de sono e tudo mais,
apenas usando essas duas estratégias. Sem nada de medicamentos, sem nada de injetáveis. Coloquei nesse último slide aqui algumas das perguntas, né, e questionamentos que eu recebo muito na prática e que eu recebi quando eu abri aquela caixinha de perguntas ali no Instagram na semana passada, que fazem jus, né, não só essa questão de queda, mas todo esse universo, né, capilar em que a gente tem extratos naturais e substâncias envolvidas. Quando a gente vai pensar em cosméticos, né, a quantidade de extratos de plantas no cosmético é realmente efetiva? Bom, essa questão da cosmetologia não é uma coisa que... eu não sei se vocês repararam, né, mas a gente tem tido um apelo muito grande da indústria cosmética em substituir ativos por ativos considerados ativos naturais, né, como se fosse algo que a pessoa sente maior segurança ao usar aquele cosmético ali. A gente tem visto muito um crescimento também da indústria de cosméticos veganos. E, de fato, tem muito cosmético em que a gente tem a concentração de extratos de plantas de maneira efetiva. Mas o que a gente tem na literatura hoje é que a grande maioria dos ativos eles são usados em associação em outras coisas. A gente não tem estudos que utilizaram apenas os extratos de plantas ativos de maneira isolada, tá? Outra pergunta que eu recebi: os óleos essenciais podem beneficiar os cabelos? E a resposta é sim. Então, tanto, né, para diminuir irritação, estimular crescimento, como também a gente usar como agentes umectantes, tá? Podemos usar esses óleos essenciais. Faz sentido essa procura por cosméticos naturais, que eu acho que casa muito com essa primeira pergunta. Sentido faz, total. A gente viu aqui vários exemplos hoje, né, de como que a gente pode aplicar e como que eles podem ser excelentes adjuvantes aí nos tratamentos. Formulações orais fazem o mesmo efeito? Fazem, quando bem indicadas, né, de acordo com o nosso objetivo, tomando muito cuidado. As pessoas tendem a pensar de que reposição de vitaminas ou uso de extratos não oferecem nenhum tipo de risco para a saúde, e não é bem assim que funciona, né, porque a suplementação de maneira excessiva também pode nos trazer malefícios, mas identificando ali qual que é a nossa causa, qual que é o nosso objetivo de atuação, as formulações orais podem sim ser uma excelente estratégia. E a pergunta se o óleo de coco pode ser utilizado no cabelo. E pode sim ser utilizado no cabelo, então como agente umectante para proteger fios do suor. E tem um estudo que eu vi recentemente que mostra o potencial de penetração que o óleo de coco pode ter nos nossos fios, né? Aumentando aí a nutrição também. Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje do universo capilar era isso. Estou aberta a perguntas e dúvidas de vocês, né? Deixei meu e-mail, meu Instagram também, para quem quiser acompanhar um pouquinho por lá, trocar uma ideia, mandar perguntas por lá também. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse link, junto, né, do universo capilar, junto com as práticas integrativas. Se tiver alguém aí que já trabalha com isso também, que gosta da área, que queira compartilhar alguma experiência também, estou super aberta. Obrigada. Vamos lá. Já recebi uma pergunta aqui. Qual shampoo com cafeína você recomenda? E receitas caseiras. Bom, shampoo de cafeína eu sempre uso manipulado, tá? E tem uma marca que eu gosto muito, marca comercial, que chama Fitocápsulos. Tem um local aqui em BH que chama Instituto Capilar, que ele é um centro de terapia capilar, e lá é onde eu compro todos esses cosméticos capilares. Tanto indico para paciente, né, fazer uso, quanto compro para meu uso mesmo, óleos essenciais e os ativos. E lá eu gosto muito dessa marca que chama Fitocápsulos, que inclusive foi que o paciente da cirurgia bariátrica utilizou. Porque às vezes tem gente que não gosta de mandar manipular, que é uma coisa mais rápida e é uma coisa tranquila da gente indicar. E receita... Oi? Depois coloca no chat para o pessoal anotar, às vezes, né?
Ah, coloco. Vou colocar aqui de uma vez. Nada. Instituto Capilari. E o shampoo, a marca é Fito Capilus, que é o shampoo à base de cafeína, tá? Tem outros com vários ativos interessantes para a gente usar. E as receitas caseiras para o café, elas, utilizando café, elas são efetivas, mas ela tem uma efetividade limitada, tá? Quando a gente for pensar em receitas caseiras utilizando café, a gente pode pensar na estratégia da esfoliação. Então, um pouquinho de café com mel para a gente esfoliar ali o couro cabeludo é uma estratégia legal para a gente melhorar a oxigenação e nutrição do couro cabeludo, tá? Assim como o uso de argila verde, por exemplo, para a gente poder diminuir a oleosidade do couro cabeludo, também é uma estratégia bem legal de ser utilizada. Ô, Rafaela, como se utiliza essa argila verde com água? Isso, com água. A argila verde, a gente compra o pozinho, né, contém na argila verde, e um pouquinho do pozinho, argila verde pura, a gente coloca num potinho, dilui com um pouquinho de água, tá? Não precisa diluir muito, ficar aquela, tipo uma aguinha mesmo de argila verde, seria mais, ficar um pouquinho mais sólida, deixar ela só umedecer, ficar bem homogêneo o pó, e a gente vai partindo o cabelo e passando assim do couro cabeludo, como se a gente estivesse pintando a raiz do cabelo mesmo, tá? Em casa a gente pode passar com aqueles pincéis, igual pinto cabelo, e em consultório com o paciente a gente faz uso daqueles palitinhos descartáveis. Deixa ali cerca de 10, 15 minutos no couro cabeludo e faz a retirada. Então, uma vez por semana, o paciente que está com o couro cabeludo muito inflamado, com muita acne, é uma excelente estratégia que a gente pode utilizar, tá? Vale para o corporal e vale aqui para o couro cabeludo também. Então, ela chega a secar, né? Fica igual uma máscara. Fica igual a mesma estratégia do rosto. Exatamente, mesma estratégia. Comprovação do óleo de rícino na saúde capilar. Olha, Mariana, eu não cheguei a pegar recentemente nenhum artigo específico do óleo de rícino, tá? Mas já usei na prática, tem muitas pessoas que adoram usar, inclusive para crescimento de sobrancelhas, e ele tem um resultado legal sim, tá? Mas eu posso procurar a fundo mais artigos recentes do óleo de rícino e posso compartilhar com vocês. Inclusive, tem vários artigos, né, que eu utilizei aqui na apresentação que eu vou compartilhar com vocês também. É normal sentir queimação com o uso de alecrim no couro cabeludo? Super normal, Natália. É um dos principais efeitos adversos que a gente tem com o uso do óleo de alecrim, é essa irritação e essa queimação. Por isso que é muito legal de usar ele com óleo carreador, que seria o óleo de jojoba, o óleo de semente de uva, que aí você consegue massagear, distribuir ele com facilidade no couro cabeludo e não vai ter essa irritação por conta da concentração dele, né? E aí é importante que aí você vai conseguir deixar ele por mais tempo, né, para ele completar a ação dele lá no couro cabeludo. E é importante também que a gente não tenha essa exposição ao sol depois de fazer o uso do óleo de alecrim. Então, pode fazer a umectação, né, colocar ele aqui no couro cabeludo para poder dormir e retirar no outro dia, lavar o cabelo no outro dia. A Laís deu parabéns para a palestra, né? Vários elogios aqui, que eu reforço, e ela perguntou se vai estar disponível, que ela pegou o finalzinho. Vai estar sim, gente. A Rafa autorizou e a gente vai disponibilizar a aula gravada no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser compartilhar com os amigos, indicar, assistir depois, com calma, vocês podem acessar lá, tá bom? Aí tem mais uma perguntinha ali sobre o alecrim. Deixa eu fazer mais, antes da Rafaela falar essa resposta aí, eu gosto muito do infuso com alecrim, para você enxaguar o cabelo depois, né? Então não usar óleo. Então você lava o seu cabelo normalmente com seu shampoo, com seus produtos, e no final você enxágua e massageia o couro cabeludo com o infuso do alecrim. Então é uma excelente estratégia para diminuir a oleosidade do cabelo, melhorar o crescimento. Eu gosto muito. Ótimo, excelente. Obrigada, Raquel.
Em relação à concentração, né, eu sempre pego uma tampinha, assim, porque o óleo, ele é muito fácil de espalhar, né, ele rende muito. Então, seria uma tampinha ali do óleo da semente de uva, então ele em maior concentração, e de 2 a 3 gotinhas no máximo do óleo essencial de alecrim, para a gente poder misturar e poder passar aqui no couro cabeludo. Pode até usar um conta-gotas ou uma seringa para poder aspirar e facilitar gotejar aqui no couro cabeludo. E é excelente essa fala aí da Rafaela, porque os óleos essenciais, em geral, eles são muito tóxicos e irritantes na pele, né? Então, Exato. usar com óleo carreador, ela falou aí bem pouquinho, e no shampoo é adequado que você vá misturando pequenas quantidades, né? Porque você altera a composição do shampoo. Então, de 100 ml, você pode usar determinada porcentagem do óleo para aplicar no cabelo ou em outro creme, né? Exatamente. Muito irritantes. Isso. Muito bons, mas a gente tem que ter esse cuidado com a quantidade que a gente vai utilizar. Ô, Rafa, e você comentou, né, que tem muitos pacientes que têm restrições em relação aos procedimentos mais invasivos, e você usa na sua prática, né, a aromaterapia, a fitoterapia. Isso vem de você ou parte dos pacientes? Eu sempre tenho essa curiosidade. Existe uma demanda dos pacientes que você use terapias alternativas ou você que costuma propor? As duas coisas, tá? Tenho demanda e tem também, eu sempre gosto de propor, orientar, sempre vou aos pouquinhos também, né? A gente tem, claro, equipamentos que a gente usa também, a gente tem a LED terapia, a eletroterapia que a gente pode aplicar aqui no couro cabeludo também, né? Que não vai ter uma dor ali causada pela agulha, né? Na injeção de ativos e que a gente pode complementar com tudo isso que a gente está utilizando. Então, fiz uma LED terapia, que é a luz vermelha ou a luz azul, direto aqui no couro cabeludo, melhorei a oxigenação, diminuí a inflamação, e aí eu posso vir com uma terapia com óleos essenciais, da mesma forma que eu posso indicar uma acupuntura, né, para esse paciente, ou até indicar o uso dessa aromaterapia em casa também, além dos manipulados, né, que a gente pode prescrever e fazer uso desses ativos aí. Então, tive que as duas demandas até hoje. Mas eu percebi muito que agora, nesse período, né, pós-pandemia, que a gente viu principalmente uma crescente aí da aromaterapia, eu já tenho tido uma procura, uma adesão muito maior por parte dos pacientes. A Natália fez uma pergunta aí para você. Óleo de coco. Olha, Natália, a questão de deixar o cabelo hidrofóbico, eu nunca vi evidência científica mostrando isso, tá? Mas o óleo de coco é uma quantidade pequena que a gente usa e vai envelopar e passar pelos fios, né? Coisa de usar aí uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para a gente promover essa umectação mesmo, ou como estratégia para proteger os fios do suor, para poder dar uma melhorada na nutrição, né, de maneira acessível, né? E como ele mostra que ele consegue penetrar um pouco na cutícula e ter essa ação, né, mais interior no cabelo, ele tem sido uma estratégia bem legal. Mas confesso que, de fato, eu nunca vi evidência mostrando sobre deixar o cabelo hidrofóbico. Ele é mais chato de tirar, a gente tem que tirar com cuidado, mas ele pode ser uma estratégia que pode ser utilizada sim. A Ana falou que tem que sair. Obrigada, Ana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, então, se vocês quiserem mandar perguntas depois, a gente encaminha para a Rafa, né? Ela falou que vai mandar os artigos, a gente sempre compartilha os artigos dos nossos palestrantes do GPix, nosso grupo do Telegram. Quem não tiver lá ainda pode entrar em contato com a gente para entrar. A professora Raquel entrou agora no finalzinho, né? Você quer falar alguma coisa, professora? Não, só agradecer a Rafaela. Foi uma pena eu não ter. Eu tinha outra reunião e eu não consegui, acabou agorinha mesmo, né? Eu não consegui entrar, mas eu vou assistir também a gravação. Então, muito obrigada, Rafaela, por trazer seus conhecimentos, né? Por
utilizar a fitoterapia e estar aí estudando e ter trazido esse assunto que para a gente é um grande prazer, né? Falar sobre a fitoterapia, porque é a nossa área, é o que a gente trabalha. Então, meu muito obrigada, tá? Por você ter aceitado esse convite e ter trazido esse tema aí para a gente. Obrigada a você, Raquel, pela oportunidade, eu adorei. Outras virão. Para entrar no grupo do Telegram, tem um link lá no nosso Instagram. A Natália fez uma última pergunta aqui, acho que dá para responder. Ela está perguntando para quem faz o low pool e o no pool, condicionadores e shampoos fracos retiram com segurança os óleos do cabelo? É mais difícil, viu? A gente vai ter que lavar mais vezes para poder tirar, tá? Porque o low pool e no pool a gente tem uma dificuldade maior de poder tirar o óleo do cabelo. A gente teria que lavar mais de uma vez. Bom, muitos elogios, então eu também só tenho a agradecer, né? Eu achei ótimo, achei super didático. Obrigada. E muito obrigada, Rafa. A Rafa é uma parceira querida do Gnosia, né? Então, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades, né, de estar juntas. Eu com espero. Certeza. Muito obrigada, Rafa. Foi muito bom. Obrigada. E a gente encontra novamente, tá bom, gente? Então, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Não deixem de seguir o Instagram da Rafa, né, que ela compartilha essas dicas todas lá, responde as perguntas.